Se você quer aprender sobre inteligência artificial e principalmente sobre ChatGPT de verdade, então é extremamente importante que você fique até o final desse vídeo, que eu vou passar todas as partes básicas e requisitos básicos para que você entenda o ChatGPT e com certeza no final desse vídeo você vai estar dominando boa parte dessa ferramenta essencial nos dias de hoje para diversos profissionais e para diversas pessoas, cara. O ChatGPT ele é extremamente poderoso se você souber utilizar ele da forma correta. E é isso que eu quero te passar nesse vídeo, para que você aprenda a utilizá-lo de forma correta e fazer com que essa ferramenta trabalhe praticamente para você e facilite bastante sua vida. Tá? Meu nome é Bruno, você está no Verdade Artificial e eu quero te mostrar como essa ferramenta vai te ajudar muito. Lembrando que esse vídeo aqui é só um curso básico inicial, para que você se habitue à ferramenta e para que você aprenda mais sobre ela, ok? Pô, Bruno, o que eu preciso entender dessa ferramenta? Primeira coisa, quando você for criar sua conta, cara, é muito simples você criar sua conta. É só você ir no endereço ChatGPT, tá? Só escrever ChatGPT no Google e entrar no site aí da OpenAI.com. Eu vou deixar aqui também o link na descrição para você clicar e criar sua conta, mas provavelmente você já conhece essa ferramenta, você já criou sua conta aqui, tá? Então eu não vou explicar essa parte inicial, na parte de criação de conta, que é muito simples. Depois que você criou essa conta, basicamente você vai vir para essa tela aqui, que é a tela inicial do ChatGPT, onde nessa parte da esquerda terão todas as conversas, ou seja, todas as vezes que você conversar aqui por mensagem com o ChatGPT, ele vai registrar essa conversa aqui do lado e vai basicamente ficar um pouco mais treinado com relação às suas conversas, caso você queira. Pô, Bruno, como assim caso eu queira? Você já está avançando demais. Vamos começar do início, tá? Então, fica tranquilo que eu vou te explicar passo a passo como funciona essa ferramenta. Lembrando aqui que eu estou utilizando o ChatGPT versão 3.5, ou seja, a versão mais anterior do ChatGPT, mas também muito eficiente. E o ChatGPT 4 aqui, nessa minha conta, que é a conta aqui do canal, está desativada por enquanto. Eu vou utilizar com vocês a ChatGPT 3.5 para mostrar como o 3.5 já é muito poderoso e como ele já consegue te ajudar em diversas tarefas. Porque eu sei que a maioria não tem o ChatGPT Plus, então não adianta eu ficar fazendo muitos vídeos utilizando o ChatGPT Plus, sendo que eu sei que a maioria não vai ter condição aí, não vai ter capacidade de utilizar o ChatGPT Plus, tá? Lembrando que ele é $20 por mês e vale muito a pena realmente utilizar o ChatGPT Plus, tá? Não estou ganhando nada para falar sobre isso aqui, porque realmente é uma ferramenta muito boa. Nem sei se eles patrocinam alguém, inclusive, porque o ChatGPT é uma ferramenta tão boa que ela consegue se propagar, basicamente fazer o próprio marketing dela sendo uma ferramenta de excelência, né? Então, eu estou utilizando aqui o plano básico, então acesse o nosso modelo 3.5 e atualizações regulares no modelo. Então, sim, eles estão sempre atualizando essa parte aqui desse modelo, que é o ChatGPT 3.5, como vocês podem ver aqui embaixo. Estou gravando esse vídeo aqui na data de 15 de outubro, ok? Mas está aqui embaixo falando que a versão do ChatGPT é do dia 25 de setembro. Então, eles vão sempre atualizando tanto a questão 3.5 quanto o ChatGPT 4. Lembrando que o maior foco deles na atualização é o ChatGPT 4 por ser muito mais completo. E Bruno, quais são as grandes diferenças entre esses dois, tá? Cara, o ChatGPT 4 ele tem muito mais, digamos assim, muito mais informações. Ele consegue coletar muito mais informações que você passa para ele, tá? Ele também tem questões de plugins que você só consegue utilizar utilizando ele, como por exemplo uma pesquisa no Bing, então ele vai consultar no Bing para te dar uma resposta. Tem também ferramentas de basicamente interpretação de imagem, interpretações de gráficos, montar gráficos, etc. Ok? Coisa que no ChatGPT 3.5 não tem. E também ele vai acabar, como ele tem uma coleta de dados maiores, ele também expele dados maiores, tá? Como se fosse uma questão de tokens. Então vou te dar um exemplo. Se no ChatGPT 3.5 ele tem 3.000 tokens, ou seja, ele vai te dar uma resposta utilizando 3.000 tokens, no ChatGPT 4 ele vai te dar praticamente o dobro disso, tá? Então é só um exemplo, esses não são os números oficiais, ok? Mas é só para você entender melhor a diferença entre um e outra. Então, a resposta de um vai ser mais completa do que a resposta de outro, ok? E também você consegue entregar mais dados para o ChatGPT 4 e ele absorver esses dados e utilizar todos os dados que você passou para te dar uma resposta, coisa que o ChatGPT 3.5 também faz, só que de uma forma mais simples do que o ChatGPT 4. Então, o 3.5 faz a mesma coisa que o 4, só que o 4 ele faz de forma mais completa e também com uma complexidade um pouco maior, beleza? Então, Bruno, o que eu posso fazer para tirar o máximo desempenho dessa ferramenta?
Cara, eu vou trazer muitos vídeos aqui nesse canal com relação a como você criar partes de roteiro, como você utilizar ele para escrever e-mails, como você pode utilizar ele realmente para questões de trabalhos do dia a dia, voltados para pessoas que têm uma carreira profissional aí, e etc, para te ajudar na sua rotina do dia a dia, ok? Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, cara, que você consegue criar scripts com ele, você consegue criar roteiros, como eu falei, você consegue fazer com que ele te ensine um idioma. Então, basicamente, ele pode ser um professor para você. Você consegue fazer com que ele interprete certos códigos, você consegue fazer com que ele crie códigos de programação para você, e etc. Lembrando, todas essas coisas que eu te falei, o ChatGPT 4 vai ser mais completo, mas o 3.5 vai te ajudar demais já também. Então, esse curso básico é voltado para utilizar o 3.5, que é a versão que a maioria tem. E aqui na interface inicial, como eu já te mostrei aqui em cima, você escolhe a versão, ok, que você vai utilizar, se é o 3.5 ou o 4. Aqui embaixo, onde você vai enviar a instrução para ele, ou mandar uma mensagem, como por exemplo, olá, e ele vai gerar uma resposta. Olá, como posso ajudar você hoje? Ok, gerou a resposta aqui. Aqui do lado vai ser registrado o chat, como eu falei. Então aqui já registrou o chat. Então aqui já é um chat em específico. Eu posso criar outro numa nova conversa. Olá, e gostaria que se comportasse como um professor de inglês. Só dando um exemplo para vocês aqui. Olá, gostaria que você comportasse como professor de inglês. Claro, estou aqui para ajudar em suas dúvidas e necessidades. Lembrando que isso aqui é um prompt bem curto, então quanto mais completo for o seu prompt, melhor, mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Então aqui, claro, estou aqui para ajudar com suas dúvidas e necessidades relacionadas ao aprendizado de inglês. Como posso ajudar você hoje? Então aqui já tem 2 chats, ok? Aqui o meu chat que eu dei só um olá para ele, ele registrou aqui, e aqui o chat que eu pedi para eles, dei um olá e pedi para ele se comportar como professor de inglês. Lembrando que tudo isso você vai estar alimentando a sua inteligência dentro da sua conta, ok? E você pode utilizar esses dados para quando você for criar novos chats. Então, vamos supor que eu tenho 100 chats aqui criados sobre aprendizado de inglês. Então, você tem 100 chats iniciados aqui, sempre buscando aprender inglês. Cara, quando você criar um novo chat, ele já vai ter todo aquele aprendizado dos outros 100 chats. Então, vai te ajudar bastante quando você for fazer sua tarefa de inglês, como ele gosta que seja, como você gosta que seja a resposta, ele já vai entender bem melhor, porque ele vai estar guardando todos esses dados e utilizando quando for necessário. Mas também você pode desativar a opção para ele não utilizar o histórico de conversas com ele. Então ele vai basicamente ignorar as conversas anteriores que ele teve e criar resposta totalmente nova, uma resposta totalmente com uma máquina sem o aprendizado, porque é isso que ele é, inteligência artificial, e também tem uma parte de aprendizagem de máquina. Então é muito importante que você dê informações a ele bem específicas para que ele consiga te retornar com uma resposta específica. E nem todas as vezes será uma resposta boa, será uma resposta convincente, uma resposta que você queira. Então é muito, muito importante que você saiba disso, para que não fique, digamos assim, uma coisa ruim na hora do aprendizado com o ChatGPT ou na hora de utilizar essa ferramenta. Então aqui ele criou 2 chats, essa é a interface inicial. Aqui você vai escrever o seu comando, basicamente, para ele. E aqui você vai ter um botão para atualizar para o Plus. E aqui a parte de configurações, que é extremamente importante. A primeira opção é instruções personalizadas, que é uma das melhores ferramentas que tem, ok? Eu clicando aqui, ele vai falar: personalize suas interações no ChatGPT, fornecendo detalhes específicos e diretrizes para a sua conversa, antes mesmo de você começar a conversa, entendeu? É basicamente isso aqui. Quando as instruções personalizadas forem editadas por você, elas serão aplicadas a todas as novas conversas. Conversas existentes não serão alteradas. Suas instruções serão compartilhadas para melhorar nossos modelos, a menos que você tenha optado por não participar, e podem ser compartilhadas com quaisquer plugins que você tenha habilitado, tá? Então, você deu um ok aqui. O que vai acontecer nessa tela, que é sensacional, e esse é um recurso relativamente novo do ChatGPT, ok? Então, primeira coisa que ele vai perguntar: o que você gostaria que o ChatGPT soubesse sobre você para fornecer respostas melhores. Então, aqui ele dá no lado onde você está localizado, qual é a sua profissão, quais são os hobbies, interesses, sobre quais assuntos você pode falar por horas, quais são os seus objetivos. Isso aqui são só exemplos de pontos de partida, tá? Não é para você colocar tudo isso aqui não, é só para você ter um ponto de partida. Por exemplo, você quer que ele se comporte como um programador para você. Então você fala para ele: quero que o chat GPT
se comporte como um programador. Você colocando isso aqui, ele já vai no próximo comando, quando você abrir um novo chat desse, ele estiver em branco, isso aqui já vai estar na memória dele. Isso aqui, ele já vai ter absorvido esse comando aqui anteriormente. Só que isso aqui é bem cru, cara. Você colocou, quero que o ChatGPT se comporte como programador, é muito cru. Então você tem que dar mais informações para ele. Tá, mas programador do quê? Existem diversas linguagens de programação. Você pode colocar, eu quero que ele se comporte como programador, ponto. Que entenda de Java, JavaScript, Python e, por exemplo, também entenda de PHP. Então aqui você já deu uma instrução um pouco mais abrangente, que ele entenda de Java, JavaScript, Python e PHP. Então quando você for perguntar uma coisa para ele, como por exemplo, qual a melhor linguagem para eu fazer uma calculadora X, uma calculadora de tal forma, ele vai te dar uma resposta baseada nisso, como programador. Tá, ele vai utilizar a linguagem de programação, vai pegar essas 4 linguagens e vai te dar uma resposta baseada nas 4 linguagens, por exemplo. Então ele vai falar que para você programar uma calculadora, é melhor você utilizar Java. Vou te dar um exemplo. Uma calculadora específica é melhor você utilizar Java, porque o código vai ficar melhor e vai funcionar melhor. Então ele vai te falar isso. Tá? Isso aqui é só um exemplo, só que isso aqui você pode utilizar para roteiros, você pode utilizar para aprender um idioma, você pode utilizar para aprender uma matéria específica, você pode utilizar para aprender matérias de direito e tal, direito constitucional, penal, etc. Você pode utilizar, cara, para diversas coisas. Leis de trânsito, muitas e muitas coisas. Então você vai basicamente dar um disclaimer aqui para ele de 1.500 caracteres. Cara, tipo, se você utilizar os 1.500 aqui, ele vai te dar uma resposta muito precisa. Isso aqui vai realmente estar como ele quer se comportar, ok? Lembrando que eu vou deixar mais de 2.500 prompts aqui na descrição, cara, para você aí, se você quiser comprar esses 1.500 prompts e mais alguns prompts pessoais meus que eu coloquei também nessa lista, tá? São basicamente muitos e muitos prompts que você pode utilizar tanto para a parte de negócios, quanto para a parte de aprendizado, quanto para a parte criativa, quanto para a parte de escrita, tudo, todos os tipos de prompts que você imaginar, eu vou deixar aqui na descrição que você consegue comprar, cara, muito barato aí, que você já compra todos esses prompts e você pode jogar aqui. Eu quero que você se comporte como advogado, um advogado tributarista, e aqui vai ter tudo que ele vai precisar saber antes de você dar um comando, tá? Isso é só um exemplo. E aqui embaixo é como você gostaria que ele respondesse. Então aqui é o comando que você vai dar para que ele já haja daquela forma. Então ele vai ser o quê? Um advogado tributarista? Ele vai ter conhecimentos em quais áreas? Ele vai ter conhecimentos de economia de imposto em algumas áreas específicas. Então, aqui você vai dar todo um prompt completo para ele, para que ele já venha munido de informações e consiga te dar a melhor resposta possível. E aqui embaixo é como você gostaria que o ChatGPT respondesse. É basicamente como você gostaria que ele fizesse a resposta dele. E aqui do lado vai estar quão formal ou casual o ChatGPT deve ser. Em geral, quão extensas ou curtas devem ser as respostas. Como você gostaria de ser chamado? O ChatGPT deve ter opiniões sobre os tópicos ou permanecer neutro. Então, isso aqui é muito importante, cara. Muito importante. Por quê? Porque se você quer que ele dê uma resposta mais casual, para, por exemplo, um texto numa rede social, se você quer colocar um texto no Instagram ou um texto no Twitter, por exemplo, e quer que ele responda de uma forma mais casual, mais simples para que as pessoas comuns entendam do que você está falando. Então vamos supor que você é um advogado tributarista, mas se você quer explicar uma coisa para as pessoas, para o seu público e tal, que você está criando conteúdo, muito específico da sua área, só que você quer explicar de uma forma simples. Então você coloca o comando para ele aqui, explicar aquela matéria de forma simples, explicar aquele tópico de forma simples, para que a maioria das pessoas consigam entender. Às vezes utilizando gírias, você pode colocar aqui para ele utilizar gírias, jargões, exemplos, metáforas, analogias, e tudo isso ele vai utilizar, cara. Antes mesmo de você iniciar uma conversa, ele já vai ter esses prompts. Ele já vai ter essas pré-ordens, pré-comandos que você deu para ele agir daquela forma. Então, todas as vezes que você for iniciar uma nova conversa, ele vai agir daquela maneira. E também, em geral, quão extensas ou curtas devem ser as respostas. Se você quer respostas curtas, se você quer respostas mais longas, com vários parágrafos, lembrando que o ChatGPT 3.5 ele tem uma limitação com relação a respostas que não são tão longas quanto o ChatGPT 4. Mas mesmo assim,
tem certas instruções que você consegue fazer com que basicamente a resposta do 3.5 se torne tão grande quanto a do 4, por exemplo. Não vai ser tão bem elaborada quanto a do 4, mas ele vai te dar respostas muito completas mesmo. Ele não vai, ele vai basicamente dar uma resposta, quando acabar a parte de token dele, ele vai dar a limitação de token, você basicamente vai pedir para ele continuar a resposta, e ele vai continuar, tá? Então, mais para frente, eu vou explicar também sobre essas questões. Lembrando que isso aqui é só um curso básico, eu ainda quero fazer um curso aqui gratuito para você, um pouco mais completo sobre o ChatGPT e trazendo mais exemplos concretos. Aqui eu quero passar um overview, ou seja, passando por cima de todas as funções. Então, você basicamente vai ter falado para ele em geral quão extensas ou curtas devem ser as respostas. Também é muito importante que você elenque aqui, tá? Nesse caso aqui, nesse ponto de partida da resposta, é legal que você coloque se você quer que ele responda formal, casual, de forma simples, utilizando analogias, metáforas, coloque isso que é muito importante, ok? Você pode colocar também, se você está fazendo um trabalho um pouco mais importante, né, para sua faculdade, por exemplo, um TCC ou um trabalho aí, você coloca para ele aqui, eu quero que você me dê a resposta seguindo todas as normas ABNT. São as normas aí de escrita, principalmente aí técnicas, né, para faculdades, etc. Eu quero que você me dê uma resposta para um trabalho de faculdade, por exemplo, ou para um TCC, que siga todas as normas ABNT, que seja formal, que não tenha erros de português, que sejam explicados de forma simples, que utilizem pesquisas tal e tal e tal como referência. Então, isso aqui você consegue colocar tudo aqui, ok? Então, você coloca isso e também, vamos lá, a questão do extensas ou curtas, as respostas, e também como você gostaria de ser chamado, tá? Se você quer que ele te responda de uma certa forma. E se o ChatGPT deve ter opiniões sobre os tópicos ou permanecer neutro. E é interessante esse último aqui, que você pode pedir para ele interpretar de acordo com a resposta que ele der alguma conclusão. Então vamos supor que você fez um trabalho na faculdade de Java, por exemplo, como a gente estava falando aqui. Um Java, e ele vai criar uma calculadora para a gente, uma calculadora específica. E aí você pede para ele falar como ele vai fazer essa calculadora, dando exemplos de códigos e etc, que ele vai programar essa calculadora para você. E no final, para o ChatGPT dar a opinião de quão eficiente é essa calculadora, quais são os benefícios e os malefícios de utilizar essa calculadora, ou quais são as facilidades e as dificuldades, né? Melhor dizendo assim, quais são as facilidades e as dificuldades de utilizar essa calculadora e o que falta nessa calculadora. Então, ele já vai te dar basicamente, ele já vai te mostrar como criar a calculadora em Java, depois vai te mostrar como ele fez aquilo, ok? A lógica por trás do código, peça para ele explicar a lógica por trás daquilo, e no final da opinião dele, quais são as facilidades e as dificuldades de utilizar aquela calculadora e onde poderia ser melhorada aquela calculadora. Porque utilizando isso, você já pode até otimizar para o seu próximo prompt. Ou seja, utilizando a própria resposta dele, você já pode falar, então eu quero que você crie uma calculadora agora, da mesma forma, só que melhorando esse aspecto utilizando Java. Óbvio que nem sempre, cara, como a gente está falando de linguagem de programação, que é algo mais complexo, nem sempre ele vai te dar códigos que realmente funcionem ou que realmente são complexos ou completos, digamos assim. Ele vai te dar bons códigos, ok? No geral, ele é muito bom, digamos, voltado realmente um pouco para a programação aqui no quesito que eu estou falando, porque eu tenho um pouco de noção sobre isso. Mas com relação às outras coisas, como por exemplo, que são mais difíceis de mudar, como leis, como parte de contabilidade, que tem uma linguagem mais global, coisas que são mais globais, digamos assim, ele tem uma inteligência muito boa, que já são mais padronizadas, e você pode utilizar com que ele pegue referências de livros. Então, basicamente, se você tem um autor que você gosta, ou diversos autores, você pode colocar, eu quero que você tenha experiência em tal área, que tenha conhecimento de todos os livros, tal e tal e tal, e quero que você me gere uma resposta baseado nesses livros. Então, como eu falei, aqui você vai colocar, só conseguir colocar 1.500 caracteres. Aqui também, que é a forma de resposta dele. 1.500 já é mais que o suficiente para a resposta dele. Mas aqui nem sempre 1.500 vai ser o suficiente. Então aqui você coloca o máximo que você pode, tá? Aqui nessa parte do prompt de instrução personalizada. E aqui você também coloca o máximo que você pode dentro do que você quer que ele responda, ok? Aqui é como ele vai responder e é o que você gostaria que ele soubesse antes dele te responder, tá? Só que, além disso, no próprio
no próprio chat aqui, cara, você consegue fazer uma conversa extensa com ele. Então você consegue dar muitas informações. E antes de você querer a resposta completa dele, a resposta final, dê muitas informações para ele. Quanto mais complexo for o que você queira, você tem que dar mais informações para ele. Se você quer um resultado bem fino da inteligência artificial, se você quer um resultado bem construído, com uma boa construção aí da resposta dele, de ser algo bem mais humanizado, uma coisa que não parece que é feito por IA, você tem que fazer isso, cara. Você tem que dar muitas instruções para eles, instruções complexas, mudar as instruções, como eu te disse. Eu vou deixar aqui na descrição prompts para você adquirir aí, basicamente. Muitos prompts, cara, basicamente você não vai precisar mais de prompt nenhum. Mas quando você pegar esses prompts, faça as alterações que vão te ajudar. Faça as alterações que vão te deixar ainda mais completo o seu prompt. Basicamente o seu código aqui, a sua instrução que você vai passar para ele, no caso, né? Então, cara, se você utilizar isso, vai te ajudar muito. Se você personalizar de fato e perder um tempo aqui, gastar um tempo, perder não, você vai gastar um tempinho aqui, investir um tempo para que ele te dê uma instrução muito mais completa e vai te poupar muito, 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 muito tempo. Pode ter certeza disso, vai te poupar muito tempo. Aqui eu utilizava ele bastante também quando eu estava com um pouco de pressa. Eu queria que ele criasse, por exemplo, um comando para o Excel, digamos assim, de formato de código, e ele criava, cara, tipo, de forma muito, muito simples, tá? Mas você tem que dar informações, porque se você não der informações exatas do que você quer, ele vai te dar uma resposta totalmente bizarra e não vai fazer sentido nenhum. Então, dê respostas completas para ele, porque muitas funções vão ser adiantadas, ok? Isso aqui não é uma bala de prata, não vai resolver todos os seus problemas, o ChatGPT não vai resolver todos os seus problemas, mas ele basicamente vai te tirar do branco ali. Se muitas vezes você ia começar uma tarefa e estava com a cabeça em branco, assim, não sabia por onde começar, ele vai te dar um bom norte por onde começar e te dar uma certa noção de como você deveria fazer. Muitas vezes interpretando os dados e te dando opiniões sobre aqueles dados, tá? Então, se você tem um documento muito extenso, cara, coloque os documentos em partes aqui. Você fala para ele, ó, eu vou te passar certas instruções, ok? Eu quero que você absorva todas as informações nas seguintes frases que eu te passar, ok? Aí ele vai falar, ok. Aí você passa um pedaço, escreve aqui na instrução, um pedaço do documento, dá um enter. Você entendeu tudo que está escrito aqui? Sim. Passa outra parte e deixa ele aprendendo aos poucos, ok? Não coloque tudo de uma vez. Aqui, por exemplo, você tem um documento extenso e gostaria que ele interpretasse, não coloque tudo de uma vez, porque ele não vai conseguir interpretar tudo. Ele tem a limitação de token dele ainda, ok? Ele não vai conseguir interpretar grandes extensões de documentos muito grandes. No ChatGPT 4, ele já consegue ler, através dos plugins, ler e interpretar documentos. Mais para frente eu também vou trazer algumas ferramentas gratuitas que também conseguem ler documentos aí, mas fica tranquilo que nos próximos vídeos eu vou passar para vocês todas as ferramentas que eu utilizo de IA, ok? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, cara, eu só queria passar realmente por um overview. Aqui é basicamente a sua conta, ok? As configurações que você queira, tá? Um tema escuro ou um tema claro. Eu utilizo aqui o tema escuro mesmo, que é o que eu mais gosto. Aqui o idioma que você queira, também se você queira falar com ele em português e tal, ou em inglês. E aqui a opção de limpar todas as conversas. O que é isso, Bruno? Aqui, como eu disse, as conversas vão ficar no histórico. Caso você queira limpar isso tudo para que ele não use mais esse histórico, você vem aqui em configurações, limpar todas as conversas e ele vai limpar, tá? Então, basicamente, esse aqui é o tema, se é o escuro ou claro. Ou você utiliza o sistema, caso o seu sistema esteja escuro, ele vai ficar no escuro. Caso ele fique no claro, ele vai mudar para o claro automaticamente. E aqui, localização alfa, que é onde você mora e tal, os idiomas que estão disponíveis no ChatGPT, limpar todas as conversas. No controle de dados, aqui onde eu falei, ó, muito importante, ok? Histórico de conversas e treinamento. Salve as novas conversas realizadas neste navegador no seu histórico e permita que elas sejam usadas para melhorar nossos modelos. As conversas que não forem salvas serão excluídas de nossos sistemas dentro de 30 dias. Essa configuração não é sincronizada entre navegadores ou dispositivos, ok? Então, muito importante, se você quer utilizar esse histórico de conversa e treinar realmente o ChatGPT, deixa essa função ativada. Aqui tem links compartilhados, você pode iniciar, se não tem links compartilhados, exportar dados se você quiser exportar. Então, vai basicamente ser o quê? Os detalhes da sua conta e conversa serão incluídos na exportação. Os dados serão enviados para o seu e-mail, registrado em um arquivo e pode ser baixado. O link pode baixar o arquivo e esperará em 24 horas após recebê-lo. O processamento pode levar algum tempo, você será notificado quando estiver pronto. Tá? Basicamente, se você quer esses dados aqui para alimentar outra inteligência artificial ou etc. Ou até aqui mesmo aqui embaixo, exclui a sua conta, ok? Mas,
No geral é isso, cara. Eu mantenho esse histórico às vezes ativado, depende do que eu quero. Mas vira e mexe, eu tô limpando isso aqui pra trazer, vou ter que limpar isso aqui constantemente, às vezes para trazer novas aulas, e às vezes não, tá? Lembrando, eu vou deixar prompts completos aqui na descrição do vídeo, é muito importante que você acesse esses prompts e adquira aí para que você fique cada vez mais capacitado a utilizar essa ferramenta. Lembrando que é de extrema importância também que vocês se inscrevam no canal, que eu vou trazer muitos mais vídeos sobre o ChatGPT e também sobre outras inteligências artificiais que vão te ajudar muito no seu dia a dia aí, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse aqui só foi um curso básico para você entender um pouco do que essa ferramenta é capaz, um pouco do que ela vai te ajudar aí nas suas tarefas no dia a dia e com certeza vai te poupar muito tempo, te poupar muito dinheiro, cara. O mais importante, vai te poupar muito tempo e muito dinheiro jogado fora e já está sendo muito eficiente em diversos tipos de tarefas, ok? Lembrando, não esqueça de conferir aqui os links na descrição para adquirir os prompts, caso você queira. E eu te vejo no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui também, deixa o seu like.